E aí, amigos do Projeto Saber e Mudar, como vão as coisas? Tudo bem? Caminhando? Vamos em frente com os nossos vídeos, um vídeo inédito por semana, toda semana sem falta, desde a primeira quinta-feira de 2017, há mais de 2 anos. Vamos prosseguir nessa tarefa de estudo e de vivência, de expansão, de conhecimento, de divulgação da doutrina espírita. E nesta série especial, Obras de Carlos Bacelli, em comemoração aos 50 anos de mediunidade e 200 obras publicadas de Carlos Bacelli. Está aí o selo comemorativo que foi lançado recentemente para marcar esta data especial deste grande trabalhador espírita, médium, orador, filantropo e que tem realizado um trabalho tão expressivo e importante, o principal biógrafo de Chico Xavier, e que é o melhor analista e divulgador e que tem estudado profundamente vida e obra de Chico Xavier para o nosso conhecimento, para a exemplificação do grande médium, do maior médium e de um dos espíritos mais evoluídos que já estiveram na Terra, Chico Xavier, intelectual e moralmente. Nesta série de vídeos nós estudamos 3 obras diferentes de Carlos Bacelli, sem repetir nenhuma, e vamos começar hoje com esta obra que você está vendo aí, Eu, Espírito Comum, pelo Espírito Domingas, que já tem 4 obras através de Carlos Bacelli. Vamos ver o que diz a contracapa desta obra. Domingas, desencarnada em 22 de setembro de 2005, era assídua frequentadora do Lar Espírita Pedro e Paulo, entre outras instituições congêneres de Uberaba. Neste livro Sui Generis, ela nos narra os seus primeiros momentos na vida espiritual, as impressões da chegada, os pensamentos que lhe ocorreram, os amigos com os quais se encontrou, os benefícios do conhecimento espírita, a sensação de ainda se sentir dividida entre 2 realidades. Eu, Espírito Comum, talvez seja, na verdade, um livro escrito do além para a Terra que, em outras circunstâncias, poderia levar o seu nome, caro leitor, em seu frontispício. Aqui está o trabalho de Domingas através de Carlos Bacelli. Vamos conhecer apenas um trecho para os nossos estudos, sendo que o material é muito vasto, né? São muitos temas e o desenvolvimento de vários itens de estudo dentro deste trabalho que deve ser estudado, evidentemente, na íntegra. Busque e leia esta obra. E aí está o texto dentro do site do Projeto Saber e Mudar para você acompanhar, para você também estudar e divulgar. Esta fala, na verdade, é do Espírito Inácio Ferreira, anotada pela Domingas. A verdade, minha cara, quando não estamos totalmente preparados para ela, sempre soará aos nossos ouvidos de maneira ofensiva. Por mais tente abordar a realidade com a preocupação de não ferir suscetibilidades, você não evitará o melindre dos que preferem viver na ilusão. Nossa. É exatamente assim, não? Como Inácio Ferreira sintetizou bem, Às vezes, claro, a gente não deve impor nada a ninguém. A gente não deve querer convencer ninguém de nada. A gente pode compartilhar com alegria, com prazer e na medida da aceitação da outra pessoa, da abertura que ela dá, não é? Então, a gente não pode virar aquele pregador que quer pôr goela abaixo das pessoas a verdade, mesmo porque a verdade que a gente capta ainda é parcial, não é? Claro que dependendo de quanto a gente se dedica a estudar com seriedade, nós vamos atingindo partes cada vez maiores da verdade, cada vez mais profundas e precisas. Então é natural que a gente queira compartilhar, mas nós não podemos impor. Porém, mesmo quando a gente não impõe, mesmo quando a gente silencia, pois às vezes é necessário falar e às vezes silenciar, mesmo quando a gente age com simplicidade, com respeito, ainda assim, muitas pessoas se voltam contra nós, não é? Não é contra nós exatamente, é contra a verdade que expressamos através da divulgação espírita, da vivência espírita, do conhecimento espírita, porque as pessoas não querem ser acordadas do seu sono comodista. Por isso que crucificaram Jesus.
Por isso que atacam tanta gente. Chico Xavier, né? Por exemplo, a humildade em pessoa, o bom senso, o exemplo de trabalho, de união fraterna, de respeito às diferenças, às religiões, etc, etc. Chico era atacado. Lembro de uma das passagens sobre sua vida, das cerca de 300 obras que existem sobre a vida dele, em que ele diz que as pessoas não queriam ouvir certas coisas, né? E quando elas eram delicadamente convidadas ao trabalho, se afastavam acusando a pessoa que os convidou. Não é? Querem soluções mágicas, querem que os outros resolvam os seus problemas sem terem que se esforçar, querem que um cirurgião tire a dor sem ela precisar fazer nada, para voltar para a vida de distração e de fuga da verdade. Não é? Mas não adianta, porque nós nunca fugiremos da verdade. A verdade vai nos catar mais cedo ou mais tarde. E ainda bem, porque precisamos dela. Fora dela não podemos ser felizes. Podemos nos distrair com bobagens por muito tempo, mas não para sempre. A verdade nos acorda. Então precisamos desse conhecimento, não é? E vamos fazendo a nossa parte sem nos preocupar tanto com aqueles que preferem continuar na ilusão. Deixe-os, ainda nós estamos na ilusão também. Se não totalmente, se não tanto, ainda estamos afundados até o joelho ou mais, até o pescoço às vezes, na ilusão da matéria, que precisamos acordar. Então vamos fazendo a nossa parte, vamos compartilhar com alegria, mesmo porque há muitas pessoas sim que estão abertas a isso, graças a Deus, e que avançam, que aprendem, que compartilham, que atuam, que agem. Então vamos trabalhar por elas também e ajudando silenciosamente, de alguma maneira, nem que seja com a oração, aqueles que ainda preferem dormir. Vamos em frente então, mais uma obra de Carlos Bacelli. Aí está, Senhor, que eu possa ver. Olha aqui, um livro maciço de 60 capítulos, estudando trechos do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos ver o que diz a contracapa. Neste livro de profundas reflexões, o venerável espírito Irmão José, qual aconteceu ao cego de Jericó, exorta-nos a solicitar de Jesus uma mais ampla visão para melhor registrarmos as claridades espirituais com que já temos sido aquinhoados pela misericórdia divina nos caminhos humanos. Nos palpitantes temas que são tratados em suas páginas, o benfeitor espiritual de tantos e inesquecíveis lições ensina-nos que o problema do homem no conhecimento da verdade não é propriamente o de falta de luz para os seus olhos, mas sim o de falta de visão para a luz que se derrama do céu sobre a terra. Nossa! Aí está o texto de hoje, que vamos conhecer apenas um trecho, que está dentro do site do Projeto Saber Mudar para você acessar, divulgar e estudar. O homem, pois, é a mais potente antena emissora e receptora de sinais do universo. Os gênios e os sábios, em seus súbitos instantes de iluminação, lograram se colocar momentaneamente na mesma frequência vibratória das ideias que se colocam ao alcance dos que conseguem acessá-las. Toda a verdade que o homem deseja saber não lhe jaz oculta, senão pela sua impossibilidade psíquica de sintonia. O centro da luz não está alhures, mas à sua volta, aqui e agora, na expectativa de ser contemplado pelas suas retinas. O teor dos pensamentos que o homem tenha é determinante para a natureza dos pensamentos que atraia. O teor dos pensamentos que o homem tenha é determinante para a natureza dos pensamentos que atraia. Como é que a gente pode expandir a compreensão da verdade se nós nos acomodamos no pensamento pequeno, sem exercício, né? Restrito às coisas materiais? Quanta coisa a gente pode tirar dessa frase, né? Mas vamos continuar. Quanto mais pensarmos, desejarmos e materializarmos o bem, mais haveremos de ser procurados pelo bem. Esta é uma lei que não se burla e que funciona com precisão matemática. O homem encarnado vive em dois mundos ao mesmo tempo.
no mundo que se estrutura na dimensão física, que povoa, e no mundo das ideias, que entretece. Conforme ensinava Platão, o grande pensador grego, o verdadeiro mundo é o das ideias, e não o das formas perecíveis. O mundo das ideias, o mundo da realidade espiritual, não é? Tudo é espírito, tudo é uma questão de camadas, de estágios, de matéria mais densa ou menos densa. O pensamento tudo é o próprio espírito. O pensamento constrói, o pensamento realiza, e o desejo expresso pelo pensamento, através da liberdade de ação, do livre-arbítrio humano, é que nos encaminha para a ilusão ou para a realidade, que nos faz ascender e evoluir, como todos ascenderemos e evoluiremos. Curioso, Platão, filósofo grego, sabe quem ele foi séculos depois? Ele reencarnou? Allan Kardec. Que, aliás, na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um estudo da filosofia de Sócrates e Platão, que já era reencarnacionista, não é? Séculos antes de Jesus. Platão, que também foram outros personagens históricos importantes, estudando vida e obra de Chico Xavier, nós vamos entender. Não vamos entrar em detalhes agora, mas você pode pesquisar. Mas Platão, que mais tarde foi Allan Kardec e que mais tarde foi Chico Xavier. Carlos Bacelli, principal biógrafo de Chico Xavier. Mas vamos em frente, que é muita informação, a gente não pode parar de estudar. Mas precisamos aprofundar, não ficar só na superfície aí, né? Um assunto leva ao outro, mas a gente tem que ir adiante, pesquisar mais aquilo, aprofundar para assimilar bem, senão passa tudo e a gente fica só na superfície das coisas, não é? No vídeo aqui a gente não vai poder aprofundar tudo, é tudo estímulo para que você faça a sua parte e busque, né? Mas vamos em frente agora com mais uma obra de Carlos Bacelli, agora outra de Irmão José. Que bonitinho, olha aqui. Grandes obras de pequeno formato. Pedi e obtereis. Aí o texto dentro do site do Projeto Saber e Mudar para você acessar, conhecer, refletir e divulgar. E apesar do formato menor, são capítulos densos, também estudando trechos da obra de Allan Kardec. Você veja aí a ligação do trabalho de Carlos Bacelli sempre com a obra de Allan Kardec, não é? Desta vez estudando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. São 60 capítulos nesta obra. Inclinações infelizes. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as más tendências, e poucos se resignam a isso. Só lembrando que os termos aqui, embora sejam os mesmos utilizados pela religião católica, o sentido é outro. Perdição, salvação, não é? Precisamos estudar a doutrina espírita para ver o verdadeiro sentido que ela dá, o sentido justo para cada palavra, sem dogmas, já que a doutrina espírita não tem dogmas. Mas vamos ao texto de Irmão José. O homem é exatamente o que tem feito de si ao longo de suas vidas sucessivas. As inclinações que o arrastam para o caminho do mal são consequência de suas opções nas múltiplas experiências que vivencia. Buscar novos caminhos e um novo direcionamento, eis o desafio que deve enfrentar sem titubeios no seu necessário descondicionamento de antigos vícios. A tentação que experimenta é, pois, por assim dizer, o eco de sua desarmonia íntima em consonância com os apelos externos do mundo que habita, um plano de provas e expiações. Não é fácil mudar, adquirir hábitos positivos, alcançar diferente compreensão da vida. As necessidades criadas pelo próprio homem, muitas delas supérfluas e fictícias, fomentam esse estado de espírito que nele perdura há séculos.
Em verdade, ele vive numa repetição quase infindável em seus estágios de aprendizado no corpo, conseguindo avançar muito lentamente nas sendas do aperfeiçoamento espiritual. Sem disciplinar-se, conter-se em seus impulsos, resistindo ao assédio das paixões e esforçando-se na renúncia do desejo, o homem não logrará transpor a porta estreita. A reencarnação, para a maioria, de fato, tem se convertido em círculo vicioso nas provas que o homem repisa incontáveis vezes, sem noção do real significado da vida sobre a Terra. Por isto, a prática sistemática do bem, nos diminutos gestos de caridade, induz o espírito à criação de novos hábitos, para que, aos poucos, ele se liberte do comodismo e da indiferença, da ociosidade e da prostração em que há séculos se encontra. É uma luta pela sua maioridade espiritual a que o homem trava contra suas inclinações infelizes, luta cuja definitiva vitória dependerá dos seus pequeninos e reiterados esforços de cada dia, no propósito de ser mais do que até então tem sido. Vocês perceberam a sensatez de Irmão José em cada frase, em cada parágrafo? Irmão José, pela psicografia segura de Carlos Bacelli, nós vemos como os espíritos evoluídos são sensatos, né? São firmes, são determinados, são profundos, mas são essencialmente sensatos. Allan Kardec era considerado o bom senso encarnado, não é? Não é à toa que ele foi escolhido para realizar o trabalho que realizou, caso contrário, não teria essa unidade, a codificação kardeciana. Mas voltando ao texto de Irmão José, perceberam ali como ele valoriza as coisas, como ele consegue também demonstrar a realidade das coisas, da dificuldade de superação do caminho evolutivo de cada um de nós, não é? Colocando os pés no chão, não pretendendo algo acima do possível, mas também nos alertando que nós não podemos permanecer no comodismo, no desculpismo, porque muitas vezes nós agimos assim, não é? Nós não queremos um aprofundamento justamente para não ter que se mexer e para não ter que mexer em nós mesmos, em nossos hábitos, em nossa mentalidade. A gente é preguiçoso, a gente é infantil, a gente quer ficar só com o doce, né? Não quer trabalhar para crescer, não adianta. Depois que a gente vai adquirindo crescimento paulatinamente, nós vamos descobrindo o sabor dessa superação de nós mesmos, né? O sabor da vitória sobre si mesmo e da amplificação das nossas capacidades, que é tudo fruto do trabalho e da conscientização, não é? Por isso que a gente não pode parar de estudar. Que Deus nos ajude nesse caminho e na próxima semana estaremos aqui com o último vídeo da temporada da série Obras de Carlos Bacelli. Obrigado por sua companhia, tenha uma boa semana, um beijo e até lá.